Olá, amigos! Na Grécia existe uma região muito especial, a ilha de Icaria. A esperança de vida nesta ilha em particular é muito elevada, cerca de 90 anos, o que é, em média, significativamente mais elevado do que no resto da Grécia e, geralmente, mais elevado do que no resto da Europa. Portanto, existe uma dependência direta da esperança de vida, da produtividade e da felicidade de uma pessoa no ritmo de vida que essa pessoa leva. O mais importante depende do ritmo da sua vida, da sua saúde. Na Grécia existe uma expressão Ikarian Rahati. Denota uma atitude peculiar de uma pessoa, quando não se leva nada a sério e se vive sem pressas, com moderação, vive-se devagar, atrasando deliberadamente muitos processos. Por toda a ilha existem placas especiais, por vezes engraçadas, perto de lojas, tabernas, onde as pessoas estão abertamente proibidas de se apressar, estressar, gritar alto, demonstrar emoções, reagir violentamente ao que se passa. O estilo de vida mediterrâneo desenvolvido ao longo dos séculos na ilha está finalmente a dar frutos. E esta não é apenas a famosa dieta mediterrânica de que todos já ouviram falar, mas também um estilo de vida especial e tranquilo. No vídeo sobre a frugalidade, mencionei uma filosofia sueca de moderação a que os suecos chamam lagon. A mesma coisa é expressa em finlandês pela palavra sopivasti exatamente certo e em norueguês por parceiro e adequado, apropriado. Todos já ouviram falar da famosa cesta espanhola, um estilo de vida tranquilo que é cultivado nas culturas de muitos povos, tanto nos países do sul como do norte. Esta sabedoria, as suas fontes e mecanismos de implementação é o que quero discutir hoje neste vídeo. Vamos pensar sobre qual o ritmo de vida que a sociedade moderna nos impõe? Fomos ensinados a estar sempre com pressa desde a infância. E, por vezes, faziam-no inconscientemente. Os nossos pais, quando nos preparavam de manhã para o jardim de infância, depois para a escola, obrigavam-nos a prepararmos-nos mais depressa, apressavam-nos. Nas instituições de ensino, começando no jardim de infância, também nos apressavam constantemente, apressavam-nos, obrigavam-nos a correr para algum lado a todo momento. O mundo capitalista moderno, a economia de mercado exige que estejamos com uma pressa constante, para produzir constantemente bens e serviços. Quanto mais depressa, mais bens serão produzidos. O desejo de fazer tudo em qualquer lugar, que está fixado no nosso subconsciente, manifesta-se até na forma como relaxamos, no conteúdo que consumimos. Não é por nada que os conteúdos curtos, os vídeos shorts, TikTok e por aí fora são muito populares hoje no YouTube e noutras redes sociais. É preciso descobrir todas as notícias mais rapidamente, consumir informação mais rapidamente, informar-se mais rapidamente. Não houve um único vídeo com mais de 20 minutos que alguém não me tenha escrito nos comentários, demasiado longo, cansei-me, não vi até ao fim, desliguei o vídeo. Isto é compreensível, porque o ritmo de vida moderno determina um baixo nível de tolerância, ou melhor, de intolerância, em relação a tudo que nos rodeia. Havia um vídeo antigo no canal sobre paciência, sobre o porquê de as pessoas impacientes terem geralmente menos sucesso, chamado Pare de Tolerar Isso. Pode encontrá-lo facilmente neste canal. Se estamos a falar de produtividade, não de sucesso mítico, mas de sucesso real na vida, então ver centenas, milhares de vídeos curtos é uma perda de tempo. Nem sequer se vai lembrar de nada do que ouviu lá passadas algumas horas, muito menos será capaz de reproduzir. Em que foram gastas todas essas muitas horas do seu tempo? Percorrer constantemente o ecrã, ler o seu feed de notícias ou feed de redes sociais não o tornará realmente mais inteligente, melhor ou mais saudável. Pelo contrário, o conteúdo curto, mesmo que seja educativo, praticamente não é absorvido e não permanece na nossa memória por muito tempo. Há muito que se observa que o conhecimento obtido facilmente não é absorvido adequadamente. Como professor com mais de 10 anos de experiência, posso afirmar com toda a certeza, o que é excessivamente mastigado e colocado na boca do aluno, com um elevado grau de probabilidade, será também facilmente esquecido pelo aluno após um curto período de tempo. Só o conhecimento, as competências e as capacidades, para cujo domínio uma pessoa se esforça, realiza determinadas ações volitivas, só esse conhecimento é bem absorvido e lhe traz benefícios.
Lembra-se dos seus professores na escola, na faculdade? É muito provável que se lembre de algum professor rigoroso, da sua disciplina ou tema, para cujo domínio aplicou recursos pessoais, experiências pessoais e até mesmo sofrimento. Sofreu para completar esta tarefa ou estudar alguma matéria complexa. O homem está construído de tal forma que tudo que obtém facilmente não é valorizado e o homem facilmente se desfaz do que obtém. O cérebro expulsa facilmente da memória a informação que foi obtida com muita facilidade. Há um provérbio: sem dor, não há ganho. O cérebro de uma pessoa moderna vive em condições de pressa constante, estamos constantemente a controlar o tempo, a configurar alarmes e lembretes nos nossos smartphones. E isso é normal, isso é considerado normal na nossa vida. Mas lembre-se de outra sabedoria popular, um ditado: as pessoas felizes não se apercebem do tempo. A ansiedade constante, o pensamento resumido, que é típico de muitas pessoas hoje em dia, também dão origem ao desejo de abraçar a imensidão, de estar em todo lado. Veja todos os vídeos do TikTok no seu smartphone, leia todas as notícias. Por exemplo, em vez de ver um vídeo educativo útil de 1 hora, muitas vezes optamos por ver milhares de vídeos curtos, e como resultado, ficamos presos durante 2 a 3 horas, sem qualquer benefício para nós próprios. No mundo ocidental, onde, como sabemos, todas as tendências do progresso científico e tecnológico começam a ser visíveis um pouco mais cedo do que nas sociedades tradicionalistas, nos últimos anos começou a ser feito este diagnóstico: PHDA, perturbação de déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, no início isto só dizia respeito às crianças, tal diagnóstico era dado apenas a crianças. Mas hoje os psiquiatras e os psicólogos estão a dar o alarme: este diagnóstico está agora a ser dado também a adultos. E esta é também uma consequência destas tendências modernas no desenvolvimento da sociedade, da constante pressa e da constante corrida à informação, consequências da chamada pandemia da informação. Na procura de tudo de uma vez, na tentativa e no desejo de fazer tudo, a pessoa acaba por não ter tempo para nada. Uma pessoa apressada, constantemente apressada, não tem tempo para parar, olhar para dentro de si, compreender a sua vida e fazer as mudanças necessárias, fazer ajustes. Aprenda a ouvir-se, o que deseja exatamente. Quais são os seus desejos e as suas necessidades? Quais são as suas capacidades? Preste atenção às pessoas realmente bem-sucedidas e ricas. Tem pressa para chegar a algum lado? Mas você dirá, claro, por que é que se devem apressar, já tem tudo. Mas amigos, não se trata de dinheiro. Mesmo antes de se tornarem tão bem-sucedidos e ricos, também não tinham pressa, ou melhor, apressavam-se lentamente. Encontraram os seus lados mais fortes, acumularam recursos para fazer um avanço. Um avanço profissional, na carreira, um avanço nos negócios ou até mesmo construir relações na vida pessoal. Esta afirmação aplica-se a absolutamente todas as áreas da vida: apresse-se lentamente. Um estilo de vida lento, meticulosidade, moderação, é isso que lhe permite não espalhar tudo de uma vez, mas concentrar esforços na direção certa, ser capaz de encontrar e escolher essas direções. E olhar para aqueles que estão sempre com pressa em algum lugar. Como estão as coisas realmente com o seu dinheiro, com a sua carreira? Estas pessoas geralmente aceitam qualquer trabalho, aceitam inúmeros empregos a tempo parcial, estão constantemente ocupadas, não têm sequer tempo para comunicar com a família e os amigos. Como um esquilo numa roda, girando, girando, correndo constantemente para algum lado. E aí tem de aceitar um emprego a tempo parcial, e aqui tem de ter tempo. Provavelmente, estas pessoas eternamente apressadas e ocupadas não conseguem determinar uma direção prioritária, um ponto em que o sucesso realmente os aguardaria. Como resultado, geralmente dispersam-se por tudo, perdem tempo com ninharias. Sim, enquanto sentir-se bem, pode tentar de tudo, fazer tentativas para alcançar o sucesso. Só desta forma, tendo tentado muitas coisas, se pode compreender aquilo em que se é realmente bom. Mas quando a pressa substitui a própria vida, a eficiência global diminui. Uma pessoa esconde-se de si própria, dos seus pensamentos, por detrás da pressa. Por norma, nada de bom se pode esperar de tal ritmo de vida.
Todos vós conhecem e já ouviram falar há muito tempo sobre o chamado princípio de Pareto, que afirma: 70% dos nossos esforços trazem apenas 30% do nosso sucesso, e 30% dos nossos esforços, consequentemente, dão a parte do leão, ou 70% do nosso sucesso global. Na nossa pressa constante, não nos apercebemos de que estamos a fazer a coisa errada. Que nos devemos concentrar nos 30% daquelas ações que nos trazem 70% de todo o rendimento. Além disso, não devemos perceber esta lei de forma utilitária, apenas em relação às finanças, ao dinheiro ou a alguns benefícios materiais. Aqui estamos a falar de construir relações na família, na vida pessoal. A otimização e a priorização permitem evitar a pressa e a pressa constantes. Só nós próprios determinamos como e o que pensar, em que focar a nossa atenção, e o que tentar esquecer o mais rapidamente possível. Se concentrar apenas nas experiências negativas, recordando e remoendo constantemente na sua memória aqueles acontecimentos desagradáveis que lhe aconteceram em algum momento no passado, então não será capaz de construir um futuro bem-sucedido. As mais recordações vão arrastá-lo para baixo constantemente como uma pedra pesada. Não existe ontem nem amanhã. Só existe o dia de hoje, só existe o momento presente em que se pode agir. E este é o caminho para a felicidade e o sucesso. Não deve considerar o tempo como uma espécie de medida objetiva da sua vida. O tempo é apenas uma escala fictícia inventada pelas pessoas, uma variável condicional. Para ser verdadeiramente feliz, deve aprender a não observar nem controlar o tempo, a viver sem olhar para trás, como todos os outros animais. Afinal, um gato ou um cão, por exemplo, não observa o tempo, não o controla e não tem pressa. Vivem as suas vidas existentes e plenas. Aliás, não é uma vida assim tão fácil, mas são absolutamente felizes, mesmo apesar de todas as dificuldades e sofrimentos. Por mais estranho que possa parecer, em muitos dos meus vídeos falo constantemente sobre o facto de que, por vezes, é útil lembrar que uma pessoa faz parte do mundo biológico. Que uma pessoa é Homo sapiens, é também um animal. Para obter um gole de felicidade, por vezes até manter a saúde, vale a pena prestar atenção à nossa natureza biológica, abrandar um pouco, olhar em redor, ouvir o seu ser natural, ouvir o seu corpo. Por vezes é útil não esquecer e perceber que uma pessoa faz parte da natureza viva. Para proteger essa natureza, para não ser loucura da terra, das suas raízes, para não cometer atos egoístas. É muito importante ser capaz de parar, abrandar, não se apressar para lado nenhum, não correr para lado nenhum, mas ouvir o seu corpo, os seus sentimentos, desejos reais. Não impostos pelo marketing, publicidade, não impostos por narrativas externas, mas ouvir o que quer, o que a sua alma mente. O que gostaria exatamente de fazer? O medo de não conseguir fazer algo. O conceito de tempo localiza-se apenas ao nível do nosso cérebro desenvolvido, o córtex cerebral. Na verdade, temos sempre tempo para tudo e teremos sempre tempo para tudo. Estamos vivos, estamos a respirar agora, estamos a desfrutar da natureza ao nosso redor e já estivemos em todo o lado. O cérebro lançar-lhe-á cada vez mais novas tarefas, mas vale a pena aprender a filtrá-las, a medi-las com os seus desejos. Esta é a única forma de alcançar a verdadeira felicidade na vida. O tempo não existe, nós próprios o inventamos. Inventamos esta escala de tempo condicional para facilitar a navegação. O dia substitui a noite, depois começa um novo dia. Mas é útil aprender a perceber que o passado é algo que eu, como se estivesse gravado num disco rígido, guardamos voluntariamente na nossa memória. Se gravarmos algo muito mal neste disco, se repetirmos constantemente acontecimentos negativos na nossa cabeça, isso também afetará os nossos dias atuais. E a mesma coisa se aplica ao futuro. Se criarmos uma montanha inteira para nós, muitos planos diferentes, isso também não nos trará um sentimento de felicidade. Não será capaz de se encontrar nem no amanhã nem no ontem. Toda esta história sobre uma máquina do tempo não é mais do que um conto de fadas, uma história fictícia, que é também construída sobre uma compreensão mítica do tempo como uma quantidade discreta, como uma fita na qual a informação é registrada. Na realidade, claro, isto é um mito, não é bem assim.
Vivemos o hoje, o aqui e o agora, estamos no momento presente no tempo. Quantas vezes ouvimos esta frase de diferentes pessoas: tenho medo de não ter tempo para fazer algo. Ou estou preocupado com o meu passado. Lembre-se da sabedoria útil: se não pode mudar as suas circunstâncias, então mude a sua atitude em relação a elas. Se não consegue resolver um problema, então pode tentar mudar a sua atitude em relação a esse problema, mudar a sua avaliação de determinadas circunstâncias na vida. O seu namorado ou namorada acabou consigo e não consegue esquecer. Compreende que todos os acontecimentos já ficaram no passado. Hoje é um novo dia e não deve encher a cabeça com pensamentos obsessivos desnecessários, sofrimento e preocupações. Vale a pena viver o dia de hoje e sentir a alegria do momento presente, e não focar a sua atenção em acontecimentos passados ou que ainda não aconteceram. Não me interprete mal, não estou a sugerir que deva ficar deitado na cama e não pensar em nada o dia todo. De maneira nenhuma. Falo apenas da consciência das ações, da lentidão, que lhe permite compreender melhor os seus desejos e agir em benefício deles. É sobre a capacidade de filtrar o imposto, o estranho, a capacidade de perceber no que vale a pena gastar a sua energia e no que não vale. Sinta o seu ritmo, aprenda a viver ao seu próprio ritmo individual. Esta é uma competência muito importante para qualquer pessoa. O ritmo de vida de algumas pessoas pode ser um pouco mais rápido, enquanto o ritmo de outras pode ser um pouco mais lento por natureza. É importante aprender a viver ao seu próprio ritmo individual. O cérebro lançar-lhe-á constantemente desafios, mas para se tornar mais feliz, aprenda a acalmar-se. É melhor concentrar-se diretamente na ação que está a acontecer no momento. Por exemplo, está a lavar a louça neste momento. Está a fazer uma tarefa específica. Pense apenas nos pratos ou em algo agradável que lhe trouxe alegria, pode ouvir música clássica, por exemplo. Mas não deve lavar a louça e ao mesmo tempo pensar em como seu chefe o repreendeu no trabalho ou como pode repreendê-lo amanhã por não ter escrito um relatório a tempo. Se tudo que é negativo já aconteceu e é impossível mudar alguma coisa agora, então por que atormentar-se com pensamentos obsessivos neste momento? Haverá amanhã e veremos se o seu chefe o repreende ou não. Talvez ele não tenha tempo para si amanhã, e por que preocupar-se antecipadamente com acontecimentos que não pode controlar? Quanto menos se apressar, menos conseguirá fazer. Apresse-se lentamente é um pensamento muito sábio que requer a sua consideração. Para terminar, gostaria de ler um pequeno excerto da obra do antigo escritor e filósofo Marcion. Quem compreendeu que a vida já não tem pressa, saboreia cada momento e observa como uma criança dorme, um velho reza, como a chuva cai e como os flocos de neve derretem. Obrigado pela sua atenção. Subscrevam este canal, porque haverá muitos outros pensamentos sábios e conhecimentos úteis, comunicação interessante. Obrigado a todos e até breve.